Glória a Deus, o Senhor é bom. Gênesis 1, verso 26 ao verso 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Essa palavra é a mais importante. Vamos repetir? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Tenha ele domínio sobre a terra. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a importância do governo de Deus na nossa vida, através de nós. Semana passada nós falamos que Deus é soberano, que Deus governa, que Ele reina, que tudo está no controle dEle. Mas a Bíblia também diz que o Senhor, quando nos criou, Ele deu uma ordem para nós dominarmos a terra, dominarmos sobre a terra. E o homem, à medida que ele pecou, ele entregou esse domínio às trevas. A terra foi dada ao homem para que ele, então, cumprisse esse papel de estar não sendo influenciado pelo pecado, mas ele está acima disso, numa posição diferente dessa. A Bíblia diz em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, aqui está falando de Jesus. Ele foi exaltado sobremaneira por Deus e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Em Jesus há toda a autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. Jesus venceu e por ele ter vencido, ele restaura no homem que tem um compromisso com ele essa condição de dominar sobre a terra. E é interessante que ele nos libertou. A Bíblia diz que Jesus, aquelas pessoas que já tiveram um encontro com ele, ele tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. E trouxe para perto dele. Então, as pessoas que vivem no reino do Filho do seu amor, elas têm autoridade, em nome de Jesus, de dominar sobre a terra, de voltar ao propósito para o qual o Senhor assim determinou. Não somos mais escravos do pecado, não temos que viver mais como escravos do pecado. Podemos dominar sobre a terra em nome de Jesus, não é na nossa força, é na força do Senhor Jesus. Jesus nos restituiu, Ele nos restaurou a autoridade aqui na terra. Mateus 10:1 diz: tendo chamado os 12, Jesus chamou os 12 discípulos. Deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Efésios 1, versos 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga comigo: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! A qual é o seu corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Para colocar aos pés, abaixo dos pés, ele deu à igreja. Mateus 28, verso 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando o Senhor, Ele nos autoriza aqui, Ele diz que toda a autoridade é dEle e, portanto, nele vocês vão, façam discípulos, ensinem essas pessoas. É o que nós temos feito aqui. E nós precisamos entender quais são as áreas vulneráveis na nossa vida. Eu quero que você comece a pensar quais são as áreas mais difíceis hoje na sua vida. Essas áreas mais difíceis, em nome de Jesus, a autoridade e o domínio do Senhor vai chegar lá. Em nome de Jesus. Dominarmos sobre a terra é um princípio do céu. E quando nós não dominamos sobre a terra, diante da nossa vida, diante da nossa casa, diante dos problemas, em nome de Jesus, nós sofremos consequências. Não temos que ser negligentes àquilo que Deus já ordenou que nós fizéssemos. Acho que está dando para entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas esse Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele disse que aquelas pessoas que estiverem vinculadas nele, a Ele, os filhos dele, receberão autoridade no nome de Jesus, em Jesus, para dominar sobre a terra. Governe debaixo da autoridade do nome de Jesus. Porque Ele já liberou isso sobre mim e sobre cada um de vocês. Adão recebeu o jardim para ele governar. O jardim foi o território que Deus deu a Adão. Quais são os territórios que Deus já te deu? A sua casa é um território. A sua família é um território. O seu trabalho é um território. Território é um lugar específico que Deus colocou na tua vida e que se você não dominar, você vai ser dominado. É desse jeitinho. Agora, ao longo da nossa vida, algumas coisas nós acabamos trazendo para a nossa vida. Há pessoas que vivem num território de fracasso. Há pessoas que vivem num território de depressão, de tristeza. Há pessoas que vivem num território de insegurança. Há pessoas que vivem num território de ansiedade. Qual é o território que Deus precisa te dar autoridade em nome de Jesus para que você domine? Domine sobre a terra. É hora de nós resgatarmos em Cristo a nossa condição de governar nesses territórios que o Senhor nos entregou. Êxodo 17:15 diz: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. No original hebraico, minha bandeira é Jeová Nissi. Jeová Nissi é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Isso foi liberado na palavra e significa: o Senhor é a nossa bandeira. Coloque hoje a bandeira de Jeová Nissi, aquele Senhor capaz de dominar o território junto com você. Você precisa imaginar o seu território de dificuldade, quem sabe até você entende de fracasso. É lá na área da sua família. Eu quero que você comece a pensar uma bandeira bem grande escrita Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é quem comanda nesse lugar. Em nome de Jesus. Coloque essa bandeira lá. Essa realidade difícil, ela precisa mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se deixe governar pelo pecado, pelas ilusões dessa vida. Adão, domine a terra. Rosa, domine a terra. João Luiz, domine a terra. Cada um de vocês agora comecem a pensar. Tem uma ordem, tem um comando no mundo espiritual, mas é no nome de Jesus, não é na nossa força. Quando a gente vai na nossa força, a gente se dá mal. Quando a gente vai na nossa força, as coisas não saem bem. As coisas vão sair da nossa força, as coisas saem do nosso jeito. Mas quando a gente obedece e vai na força do Senhor, Ele está nos garantindo que a presença dEle, eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos.
E eu coloquei aqui, só governa no mundo espiritual quem tem a vida de Deus e recebe dele autoridade. Não é todo mundo que governa no mundo espiritual. Não é todo mundo que recebe do mundo espiritual condição para dominar. As pessoas, segundo a palavra de Deus, ela diz que nós somos aqueles capazes de estarmos recebendo de Deus se nós temos um compromisso com o Filho de Deus, com um compromisso com Jesus. Olhe para o seu território vulnerável e diga: o seu tempo acabou hoje, em nome de Jesus. Mas tome atitude de autoridade em Cristo Jesus, para que isso seja uma realidade na sua vida. 1 João 1, capítulo 8 e 9 diz assim, preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A Bíblia diz que o homem é pecador. Não há um justo sequer por conta própria. Todos nós, em algum momento, damos mancada. Todos nós. E aqui diz, se dissermos que não temos pecado, na verdade, a gente está mentindo. A Bíblia diz, nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. O que é isso? A verdade não está em nós porque nós estamos mentindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus deseja a nossa sinceridade, a nossa verdade. Identificou uma mancada, identificou uma situação que não agrada a Deus. É hora de você dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu quero acertar aqui agora. Para eu não dar motivo no mundo espiritual contra mim. Toda vez que a gente peca, a gente abre uma porta no mundo espiritual e a gente favorece que a treva entre. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Mas a Bíblia também diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se o anjo do Senhor está ao meu redor e o diabo está ao derredor, significa que para o diabo chegar na minha vida, ele tem que passar pelo anjo, porque o anjo está ao meu redor. Agora, toda vez que nós pecamos, é como se o anjo fizesse assim, ó. Abre uma brecha, abre um espaço. Eu não sei se você está me entendendo, mas à medida que a gente peca, se a gente não procura acertar com Deus, a gente tem o resultado do nosso pecado. Gálatas 5, 19 a 21 diz, ora, as obras da carne, o que são as obras da carne? É o que a gente faz em pecado. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia é muito clara. Fez o que não está diante da palavra, nós não vamos para o céu, não. Nós vamos para o inferno. É isso que a Bíblia diz, é isso que está dizendo aqui. Apocalipse 21:8 continua dizendo, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus mandou dominar, mas se a gente não domina, a gente vai ser dominado. O pecado bate a nossa porta. A gente não precisa chamar, ele aparece. E por isso nós precisamos estar em Cristo, para estarmos o quê? Em condição de superarmos e vencermos, e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O que é necessário, eu anotei aqui 3 pontos, que diante da palavra e de tudo que a gente vem lendo e estudando, o que é necessário para nós, então,
governarmos nas áreas difíceis da nossa vida em nome de Jesus. Que fique claro, né, que é em nome de Jesus, não é governar com a nossa força. Primeiro, ter um verdadeiro encontro com Jesus. Entregar a sua vida a Ele. Às vezes a gente fala de Jesus, até porque para falar de Jesus basta ler alguma coisa, conversar, a gente fala de Jesus. A gente escuta de Jesus, eu tenho falado sobre Jesus aqui muitas vezes. A gente lê sobre Jesus, a gente até sabe a história de Jesus, como ele nasceu, o que ele fez aqui. Só que isso não é o suficiente para nós termos a nossa salvação. Isso não é suficiente para nós estarmos com Ele reinando em glória. Isso não é suficiente para vencermos as questões nessa terra. Para vencermos aqui, não basta falar de Jesus, ouvir de Jesus, ler de Jesus, dizer que até gosta de Jesus, até porque Ele não fez nada de ruim para nós. Não basta só isso. É necessário ter um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus, eu te aceito na minha vida, no meu coração. A partir de hoje, tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que manda. Eu não mando mais. A minha vida é tua. Faz da minha vida o que tu desejares. Segundo ponto que eu coloquei aqui, que é importante para a gente conseguir ter domínio na nossa vida desses territórios difíceis, se arrepender e pedir perdão do que você entende que já errou na sua vida, talvez que continue hoje em algum momento errando. Às vezes as pessoas erram no oculto. Nem todo mundo erra para todo mundo ver. Tem pecados que são escondidos. Só Deus que sabe e a pessoa. E a Bíblia está dizendo que primeiro a gente precisa o quê? Ter um encontro real com Jesus. Depois a gente precisa se arrepender das mazelas nossas e pedirmos perdão pelos nossos pecados. E por último, a Bíblia diz que nós devemos nos posicionar no mundo espiritual, assumindo a autoridade que Jesus já delegou na nossa vida. Jesus liberou o nome dele precioso, É como um cheque em aberto que a gente preenche e fala, assina lá, em nome de Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso nós depositamos a nossa fé no nome poderoso, único de Jesus. Deus quer que você acerte a sua vida. Feche as brechas que precisam ser fechadas na sua vida. E Deus deseja que você volte a cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir no Jardim do Éden. Domine sobre tudo na autoridade do nome poderoso de Jesus, porque o Senhor deseja que nós sejamos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores nele. É no nome dele, como eu disse várias vezes hoje, na nossa força, na força do nosso braço, a gente não consegue. Mas em nome de Jesus a gente supera. E vou te dizer mais, aquele problema que a gente não vê a solução, Deus nos fortalece para passarmos por aquele problema sem abaixar a cabeça. Então, aquele problema que você não vê totalmente resolvido, porque nem sempre o seu problema depende só de você. Às vezes depende de uma outra pessoa da família, às vezes depende de uma outra pessoa de outro lugar. Aquela situação, se ela não for resolvida do jeitinho que está no seu coração, Deus vai te dar autoridade no nome dele, força no nome dele, para passar por essa situação sem abaixar a sua cabeça, entendendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você, por você, se você quiser. E eu não podia deixar de falar em duas direções. A Bíblia fala da importância de nós termos esse encontro com Jesus. Você é livre para decidir o que você faz de sua vida. Inclusive se você vai dizer sim ou não para Jesus. Então, como eu disse antes, não basta a gente só saber as histórias de Jesus. A Bíblia diz que o diabo conhece a Deus e treme. Eu diria que o diabo é um dos mais crentes que eu já conheci. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele conhece a história. Mas nem por isso ele está no céu. Não basta só conhecer. Precisa ter
um encontro verdadeiro com Ele. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Enquanto nós somos um grupo pequeno, eu estou respeitando para ninguém se sentir vulnerável, frágil, exposto. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Feche seus olhos, não queria que ninguém visse nada de ninguém. É só você e Deus agora. Se você deseja, se você entendeu essa palavra e entendeu que você ainda não teve um encontro real com Jesus, você conhece, sabe dele, você fala dele, você escuta dele, mas você não vive a vontade dele, exatamente o que ele quer. Você não vive só para ele. Se você deseja aceitar a Jesus hoje na sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Se hoje é o dia, você não fique constrangido, você não está sozinho. Hoje nós temos mais pessoas aqui. E eu não vou te chamar aqui à frente. Mas se você quer aceitar Jesus hoje, o que é isso? É ter um compromisso maior com Ele. Se você entendeu isso e deseja isso, eu quero que você levante uma de suas mãos, porque eu quero orar com você. Mas se não, eu respeito você. Eu deixo você exatamente como você está. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Tem um outro item aqui. Você que precisa, você que já teve um encontro com Jesus, mas não está dominando sobre a terra da sua vida como Deus mandou que você fizesse. Se você entende que precisa dominar sobre esse território difícil da sua vida, você também pode fazer um sinal e eu vou estar orando por você. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, como um ato de fé, Senhor, essas pessoas levantaram as suas mãos. E eu te peço, Senhor, complete aquilo que precisa no coração e na mente delas. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor amado, liberado neste momento a autoridade que Tu mesmo já tem liberado sobre nós. Toda autoridade me foi dada. Então vão, façam discípulos em meu nome. Senhor, recebemos essa autoridade e compartilhamos essa autoridade nessa hora aqui, em nome de Jesus. Senhor, dá, ó Pai, discernimento para que cada pessoa aqui esteja colocando a bandeira Jeová Nissi no território difícil da sua vida. E entenda que colocando essa bandeira está dizendo: esse território da minha vida pertence ao Senhor Jesus. É Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que é o Senhor. E em nome de Jesus, libere a autoridade, Senhor, para que os teus filhos e as tuas filhas ergam a cabeça, recebam, a Deus amado, a força da tua presença e que eles possam, Senhor, se aprumar no mundo espiritual, usar da autoridade que está liberada na tua palavra sobre eles e dizer: disso eu estou liberto, isso eu consegui em Cristo vencer, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, dias vitoriosos pela frente. Dá-nos dias, Senhor, de testemunhos de que somos mais que vencedores no Teu nome. Dá-nos condição de testemunharmos. O diabo perdeu nessa área da minha vida. Ele não domina mais na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, pelos visitantes hoje. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada porque o teu nome é glorificado e exaltado neste lugar. Obrigada porque tu reinas. Obrigada porque tu reinas vitoriosamente neste lugar. Louvado e engrandecido seja o teu nome por este lugar, por este tempo. Dá-nos, ó Deus, uma semana na tua presença. Dá-nos fome e sede da tua presença nesta semana, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Senhor Criador, nosso Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com nossas famílias, por nós representadas aqui,
e com todo Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Boa semana. Deus abençoe muito cada um de vocês.